O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu te der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, na primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do Êxodo, nos fala da infidelidade do povo de Deus. O povo que tinha sido tirado da escravidão, conduzido, a um lugar diferente, onde havia liberdade, e ali celebra uma aliança, através de Moisés, celebra uma aliança com Deus, onde recebe as leis, os mandamentos do Senhor. O povo, muito rapidamente, vive a infidelidade a Deus. E como nós ouvimos no texto do livro do Êxodo, eles constroem um bezerro de metal e ali se colocam em adoração, cometendo assim a idolatria. O que é a idolatria? A idolatria é quando a gente coloca alguém, algo ou um objeto no lugar de Deus. E a esse alguém ou a esse algo que não é Deus, a gente presta adoração. E somente a Deus nós devemos adorar, porque somente Ele é o Deus verdadeiro, somente Ele é o nosso Deus, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. E o povo de Deus, portanto, se afasta de Deus através da idolatria, fazendo-se assim infiéis a Deus, infiéis ao seu amor por aquele povo.
Ora, Moisés intervém de uma maneira muito interessante nesta situação, através de uma súplica que ele faz a Deus, através de uma oração onde ele pede ao Senhor pelo seu povo, onde ele intercede pelo povo de Deus. A infidelidade, como escutamos, desperta a ira de Deus contra o povo infiel. E Moisés, então, suplica pelo seu povo, com essa oração tão bonita, pedindo que se acalmasse, se aplacasse, né, a ira de Deus contra o seu povo. Ora, essa oração que Moisés faz em favor do povo, ela nos ensina muito. Nos ensina muito porque é uma oração de pedido, é uma oração de súplica, é uma oração de intercessão. E a intercessão é essa capacidade que a gente tem, então, de ser sensível à situação do outro, ser sensível àquilo que o outro está vivendo, à necessidade do outro. E assim a gente, nesta sensibilidade humana, é capaz então de recordar do outro, pedir pelo outro, apresentar a Deus o outro nas suas necessidades. Portanto, a gente sai, né, quando a gente se coloca nessa perspectiva da intercessão, como Moisés fez com o seu povo, a gente sai do nosso egoísmo, a gente sai do nosso subjetivismo, de uma fé muito fechada somente em nós mesmos, nos nossos interesses, nas nossas necessidades, e passamos também a ter um olhar sensível, amoroso, pelo nosso próximo, por aquelas pessoas, né, que Deus coloca no nosso caminho. É exatamente isso que Moisés então faz, né, pela vida do seu povo. Pede, né, que o Senhor acalmasse a sua ira, né, contra a infidelidade vivida pelo povo, apresentando assim, né, a necessidade daquelas pessoas. E Deus escuta, né, a oração de Moisés. Deus acolhe, né, a oração de Moisés. Ora, Jesus é o novo Moisés na história da humanidade. Por que Jesus é o novo Moisés? Porque ele é o Filho de Deus, enviado por Deus ao mundo para nos salvar, para nos redimir. Mas Jesus é o novo Moisés no sentido de que ele é o nosso intercessor junto de Deus. Ele vem da parte de Deus e ele intercede por nós junto do Pai. E assim, a nossa vida, a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de vida cristã deve consistir neste segmento, né, que nós precisamos viver a cada dia do Senhor. Ele é o nosso intercessor, ele é o caminho, né, que nos leva ao Pai. É ele que, com a sua vida, com o seu evangelho, né, ilumina os nossos passos para que assim nós possamos discernir e na nossa vida, na nossa história, realizar sempre a vontade de Deus. Conformar a nossa vida, conformar os nossos passos, nossa mente, nosso desejo, nosso coração, conformar, enfim, tudo o que somos à vontade de Deus, ao coração de Deus. E Jesus, então, é esse novo Moisés, é esse que intercede por nós junto do Pai, que nos mostra o caminho que nos leva ao Pai, que é um caminho de vida, que é um caminho onde nós vamos encontrando, né, as respostas adequadas, justas, né, para as perguntas que vão surgindo dentro do nosso coração ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus vive, como escutamos no Evangelho, estamos escutando, aliás, nesses últimos dias, a profunda intimidade que existe, né, entre Jesus e o Pai, né? Portanto, Jesus é esse que vem, né, nos ligar, né, interceder por nós junto do Pai, que nós possamos então buscar sempre, né, responder à vocação a qual
todos nós somos chamados, que é de sermos discípulos e discípulas de Jesus, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele nos garante a vida, Ele nos garante, né, a vida plena em abundância. Que a nossa vida, que o nosso caminho de fé, o nosso caminho quaresmal, seja marcado, né, por essa constante busca de querermos sempre nos colocarmos cada vez mais nesse caminho de seguimento de Jesus, de discipulado do Senhor, de seguimento do Senhor. Amém.